Olá, muito bom dia para você. Bom dia, está no ar o Band Entrevista dessa semana. Obrigado pela sua audiência. E claro que nós podemos afirmar com toda a certeza do mundo que depois da pandemia da Covid-19, muita gente redobrou os cuidados e a atenção com a saúde. Hoje, para a gente ter uma noção básica, Carol, a consciência da população para ter uma vida mais saudável mudou para melhor. Pois é, de acordo com especialistas brasileiros da área da saúde e do bem-estar, as comidas processadas, a falta de exercícios e os maus hábitos alimentares são os principais fatores que causam doenças ligadas ao coração. E justamente sobre a qualidade de vida, a disposição e também uma saúde de ponta, a gente fala hoje no Band Entrevista com o professor Daniel Andrade, que é especialista em naturologia e também suplementação nutricional e também um fenômeno nas redes sociais. Professor Daniel, obrigado pela atenção com a Band Vale, com o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Bom dia. Eu agradeço, bom dia aos nossos telespectadores também. É uma satisfação poder estar aqui com vocês. Professor, eu já começo perguntando, depois da pandemia, o pessoal se reeducou perante alimentação, hábitos saudáveis, como é que o senhor enxerga esse panorama na área da saúde? Falando aqui para a região do Vale do Paraíba, professor. É assim, a gente tem visto muita mudança, muita coisa alterou, né? Você pega, por exemplo, o consumo de suplemento no Brasil, que aumentou drasticamente, no mundo todo, mas no Brasil principalmente, que era um país que não tinha esse hábito, não era comum para o brasileiro tomar suplementação. Mas se nós olharmos assim de maneira geral, em âmbito geral, a questão da saúde brasileira, a gente vai ver ainda que tem muita coisa para mudar. Você pega, por exemplo, nós temos no Brasil hoje 10 milhões de pessoas com problemas renais. Então, são 10 milhões de pessoas com problemas sérios renais num país que é considerado um dos países que mais tem água doce do planeta. Você vai em Manaus, por exemplo, Manaus tem uma incidência enorme de pessoas com problemas renais, mas os maiores rios de água doce do planeta passam por lá. Então, você percebe que os hábitos estão muito associados à doença. Então, você pega, por exemplo, você considera que nos últimos 10 anos nós tivemos 100% da incidência de pessoas com problemas renais. Então, a pandemia, muitas pessoas que tinham problema renal na pandemia tiveram sérios problemas de saúde. Então, a gente percebe que, se nós formos olhar de maneira mais ampla, muitas pessoas que não cuidavam, hoje estão cuidando mais. Né? Nós temos 10 milhões de pessoas com problemas renais, nós temos 14 milhões de pessoas com problemas cardíacos, ou seja, doenças associadas à pandemia. As pessoas que mais sofreram são pessoas que têm esses problemas. E também, se você for pegar, que nós consideramos que tem 400 mil mortes de problemas cardíacos por ano no Brasil. Então, são muitas pessoas, são 14 milhões de pessoas. Outra coisa muito incidente no país, a questão da diabetes. Nós temos hoje 18 milhões de pessoas diabéticas. Né? Então, se nós considerarmos que o Brasil é o 5º país com maior índice de diabético do planeta, nós temos o primeiro que é a China, com 116 milhões, nós temos depois a Índia, com 77 milhões, nós temos depois os Estados Unidos, com 33 milhões, depois nós temos o Paquistão, com 19, e o Brasil, com 18. Ou seja, é muita gente. Agora, observe uma coisa interessante. O mundo gastou, em 2021, $1 trilhão para combater diabetes. $1 trilhão. O Brasil gastou 43 bilhões em 2021. Então, assim, é muito dinheiro gasto dentro de programas para combater uma única doença. Então, se você pegar diabetes, problemas cardíacos, que nós citamos há pouco, e problemas renais, que são uma das 3 principais causas provocadas com o Covid, então a gente percebe que é uma grande quantidade de pessoas. E são muitos problemas. Depois nós temos 30 milhões de pessoas com problemas cardíacos. A gente percebe que tem muita incidência dentro de algumas áreas específicas de saúde. Obesidade, 41 milhões de pessoas obesas no país. Nós tivemos 60% de aumento nos últimos 10 anos de pessoas obesas. Então imagina, 2-3 anos com a pandemia, pessoas ficaram em casa, fazendo menos exercício, comendo mais produtos refinados, mais processados.
Então, isso tudo foi acarretando uma série de situações, né? Os problemas cardíacos, por exemplo, a gente consegue entender o seguinte, a carência de magnésio pode afetar muito o problema relacionado com o coração, porque o músculo precisa de magnésio para funcionar bem. Então, a incidência de pessoas com índice baixo de magnésio é muito grande, porque nós não produzimos magnésio no nosso corpo. Nós precisamos dele todos os dias. E as fontes, o solo brasileiro é pobre em magnésio. Então, essas informações todas precisam chegar na mente do povo para que ele consiga ter uma proteção maior. E a maneira que se faz para isso é o cuidado. As pessoas precisam começar a enxergar a importância de mudança estratégica na questão dos hábitos, na questão da alimentação, na questão da importância do exercício. E o que leva uma pessoa a não conseguir levar uma vida saudável, uma rotina de exercícios, cuidar mais da saúde? Na sua visão, tem um pouco a ver com essa correria do dia a dia, excesso de trabalho, muita cobrança, rotina? Isso tudo vai influenciando? A gente considera 2 fatores, né? Toda vez que eu vou fazer uma palestra, eu sempre cito isso. Tem 2 fatores que produzem doença ou saúde: conhecimento e ignorância. Quando eu não sei que, por exemplo, magnésio é importante para o meu coração, eu não uso. Quando eu não sei que vitamina D é importante para o meu sistema imunológico, eu não uso. Então, a ignorância causa problema e o conhecimento me traz soluções. Então, o que eu acho que falta são políticas públicas para trazer informação para a população. Essa informação tinha que ser dada lá na primeira série. A criança, quando está lá na primeira série, deveria aprender o que usar para se proteger dessas situações. Porque foram situações assim, primárias, que não foram adaptadas. As pessoas não têm noção do que é importante. Por exemplo, todos os anos morrem no Brasil 180 mil pessoas por causa de refrigerante. 99,9% da população não sabe disso. No entanto, milhões de pessoas tomam refrigerante e você faz um teste. Quando você for ao supermercado, você vê as pessoas com os carrinhos de compra. Você sempre vai ver um fardo de refrigerante lá dentro. Em Manaus, eu estou falando Manaus porque eu apresentei um programa de televisão lá e eu morei lá durante 20 anos. E é muito comum no supermercado, você vai vendo assim as pessoas passando com o carrinho com 2, 3 fardos de refrigerante. Muito calor, muita umidade, muito líquido, muito refrigerante, não água. E aí você vê uma grande quantidade de incidentes de pessoas com problemas renais, os hospitais lotados. Então, assim, são coisas absurdas que acontecem porque a população não tem informação. Então, respondendo a sua pergunta, precisa de informação. A população precisa ter essas informações básicas do que fazer para se proteger. Magnésio é importante para o coração, então vamos colocar. Deveria existir uma política pública de informação para a população desde a infância. Certo, daqui a pouco a gente segue falando sobre isso. Band Entrevista faz agora uma parada, a gente volta já já com mais bate-papo sobre alimentação saudável. Já voltamos. Band Entrevista de volta com o professor Daniel Andrade, que fala sobre os benefícios de uma vida mais saudável. Professor, eu gostaria que você comentasse sobre quais são os alimentos que realmente são vilões, porque a gente sempre ouve muito falar que, tendo equilíbrio, você pode consumir um pouco de tudo. Mas existem aqueles alimentos que devem ser evitados, que em pouca quantidade ainda assim fazem mal para a saúde? Sim, tem aqueles alimentos que nós chamamos de alimentos totalmente proibidos, que você nunca deveria colocar no prato, né? E quando a gente fala desses alimentos, a gente causa um certo impacto com a população, porque a população geralmente é comum para ela. Ela vai no supermercado, tem aos fardos lá para vender. É estranho isso, é estranho quando a gente está do lado de cá entender isso, mas assim, por exemplo, açúcar. O açúcar é um dos maiores vilões da saúde pública. O açúcar, ele é fermentativo, tudo que você come fermenta, estraga o que você comeu. O açúcar rouba nutrientes do seu corpo. Quer ver um exemplo simples, bacana, legal, para as pessoas entenderem? Quando você toma um copo de caldo de cana,
Você foi lá na garapeira, lá pediu um copo de caldo de cana, tem uns que gostam com limão, tem uns que gostam com gengibre, tem uns que gostam com abacaxi. Você gosta como? Com gengibre. Gengibre, esse é top. É bom. É o diet. Sim. É o fit. Aí quando você toma esse copo de caldo de cana, as pessoas não raciocinam, mas biologicamente falando, as pessoas têm que entender como é que funciona. A maioria das pessoas não sabem. E come um pastel junto também, né, professor? Isso, nós vamos chegar lá. Ele toma o copo de caldo de cana, esse caldo de cana tem sacarose, que é frutose, e tem na sua base natural, que a cana já trouxe, fósforo, iodo, potássio, ferro, cálcio, magnésio, enxofre, zinco, selênio. Os elementos químicos estão todos aqui porque eles são necessários para a metabolização lá dentro. Então a natureza te entrega o pacote pronto, porque sabe o que você precisa para utilizar. Ok? Então quando você toma, vou dar exemplo simples aqui, ó, você tomou o açúcar da cana de açúcar, tomou, caiu lá dentro. Quando cai lá dentro, o pessoal da produção lá dentro pega lá e recebe o açúcar, a sacarose. E fala assim, olha, eu preciso de cálcio para desdobrar isso aqui. Cadê o cálcio? Ah, tá aqui, veio junto, o pacotinho de cálcio, pá, e metaboliza, beleza? Acontece que as pessoas vão lá, pegam o copo de caldo de cana e transformam ele em açúcar. Você sabe como é que faz para transformar um copo de caldo de cana em açúcar? Ah, deve ser um processo bem complexo, eu imagino. Você faz um processo de apuração de tudo que está aqui. Você vai tirar todo o líquido daqui. E no final vai ficar uma composição sólida, que é o sacarose. Mas no processo industrial, se coloca soda cáustica, se coloca uma série de aditivos químicos. Sobra só o suprassumo, professor, é isso? Sobra só o açúcar. Os minerais têm que ser todos tirados, porque senão mela. E não Então dá para guardar jogar açúcar. fora e o que tem de ruim fica. Exato. Então, o que é doce, o que é açúcar, fica porque eu posso armazenar durante 10 anos e não estraga. Se eu colocar açúcar mascavo armazenado 10 anos, ele vai melar. Açúcar mascavo é o açúcar completo. Sim. Ok? Aí você pega esse açúcar, e eu quando falo açúcar, não precisa ser açúcar branco, pó não. Pode ser bala, doce, sorvete, refrigerante. Conhece essas coisas? Sim. Vocês costumam ver essas coisas vendendo por aí? Bala, doce, sorvete, chocolate, refrigerante. Você pega esse açúcar, porque é um tipo de açúcar, e joga para dentro. Quando chega lá dentro, o pessoal da metabolização, lembra que tem um time lá dentro trabalhando? O pessoal olha aqui e fala assim, opa, chegou o açúcar. E aí eles perguntam, cadê o cálcio? Cadê o ferro? Cadê o magnésio? Cadê o enxofre? Cadê o zinco? Cadê o selênio? Cadê as vitaminas do complexo B? Não veio. E aí o que ele faz? Ele fala assim, ó, então, infelizmente o câmera não veio, tem que esperar o câmera chegar, porque senão sem câmera não dá para gravar, não é assim? Sim. Sem cálcio não dá para desdobrar a sacarose. Se vira e vai buscar. Onde que ele busca? Em outros... Nos seus ossos e nos seus dentes. Ou seja, o açúcar começa roubando o seu cálcio. Começa a corroer outras partes do corpo, é isso? Exatamente, começa a roubar nutriente do seu corpo. Ok? Outro exemplo simples, vitamina D. Vitamina D é importantíssimo para o sistema imunológico. Como é que se toma vitamina D? Você pode tomar tomando sol todos os dias, geralmente as pessoas não têm tempo, você falou hoje, né? Você trabalha demais. E pode tomar as doses diárias de suplementação. Quando você toma suplementação, você tem dois problemas com a vitamina D. Primeiro, 80% dela é absorvida no intestino, 20% é absorvida no fígado. Aí você tem a pessoa, uma população que 90% com problemas intestinais, com microbiota ruim. Por quê? Por que microbiota ruim, Dano? O que é uma microbiota ruim? É um intestino todo inflamado. Por isso não consegue comer mais glúten, por isso não consegue comer mais leite, por isso que é alérgico a um monte de coisa. Porque a microbiota da pessoa está toda estragada. E além do açúcar, o professor, o que mais de ruim tem no supermercado que as pessoas colocam? Salsicha, por Açúcar, exemplo, já ouvi falar salsicha, que é muito prejudicial. Refrigerantes, Iogurte também? margarina. Esses são, na minha opinião, os 4 piores alimentos. Então, esses 4 alimentos, quando você coloca na mesa, você está afetando a saúde da pessoa. Imagine criança comendo salsicha. Imagine criança tomando refrigerante. A acidez do refrigerante é 2.5, 2.2, 2.0, dependendo. Imagina 2 pontos, alguma coisa de acidez no seu estômago, que já é 3,5. E os salgadinhos, os alimentos com corantes? Professor? Aí nós chegamos lá. Por exemplo, esse dia eu estava fazendo uma palestra e uma senhora falou assim, aquele não vou falar o nome, né? Aquele salgadinho que começa com SH, é bom para a saúde? Eu falei assim, ó, vou pedir que a senhora faça um teste. Pegue o salgadinho SH na sua casa
e põe fogo para ver se ele pega. O salgadinho pega fogo. É incendiário. Como é que pode uma coisa que pega fogo ser bom para a saúde de alguém? Então, assim, é falta de informação, é ignorância. As pessoas não comem sabendo que faz mal. Né? Você já viu alguém morrer de tomar refrigerante? Ah, o médico falou que ele morreu de refrigerante. Quem morreu de refrigerante? Ninguém. Só que morre 180 mil pessoas por ano só por tomar refrigerante, porque o refrigerante afeta a saúde dele de diversas formas. Estou dando exemplo aqui de uma coisa ruim. Aí você pega refrigerante, margarina, a salsicha e o açúcar de maneira geral. Aí nós estamos falando de 4 produtos nocivos. Aí você pode falar para mim assim, mas e o que você acha de uma pizza? O que você acha de um chocolate 70%? E aí eu deixo uma dúvida no ar, a pessoa já fala, chocolate 70%, é bom ou é ruim? É bom se não tiver açúcar. O chocolate 70% é bom para o cérebro, é bom para uma série de coisas, se não tiver açúcar, é antioxidante. Mas as pessoas não sabem diferenciar, e se você pegar 2 barras de chocolate e der na mão de uma criança, uma barra de chocolate 70% de cacau e uma barra de chocolate ao leite, ele não consegue comer essa, ele só come essa. Por conta do gosto. Vicia, né? O açúcar vicia. Viciante, altamente viciante. Vicia mais do que cocaína. Fizeram um teste em laboratório com ratinhos, colocaram os ratinhos numa gaiola, colocaram ratinhos em outra gaiola, deixaram eles 3, 4 dias sem comer, colocaram açúcar num e cocaína em outro. Depois inverteram. Os ratinhos preferem o açúcar. É mais viciante. Então você percebe, uma criança que desde criança... A criança, quando nasce, come o quê? Leite. Vamos fazer as pessoas lá em casa pensar. Leite de quem? Materno. Leite da mãe. Né? Porque no leite da mãe tem hormônio específico para acelerar o processo de crescimento das células de uma criança. A criança cresce um pouquinho, a mãe compra para ela um leite da vaca, que tem hormônio específico para acelerar o processo de crescimento das células de um bezerro. Eu não sei se vocês sabem, mas o leite da vaca tem 20 vezes mais cálcio do que o leite da mãe. Consequentemente, a criança não está preparada para receber aquela carga monstruosa de um monte de coisa que o leite tem. Não só de cálcio, caseína e uma série de outras coisas. Por isso, muitas crianças são alérgicas logo quando nasce. Quando recebe aquela cacetada de coisa, ela não consegue administrar aquilo, o organismo não consegue administrar. É um organismo virgem, ele acabou de nascer esses dias, ele não está preparado ainda. Quando a criança... Olha que coisa fantástica, é por isso que eu estou falando para você que tem que ser lá na primeira série para ensinar. Quando a criança nasce, ela mama no peito da mãe. Quantas vezes uma criança... Você tem filhos? Não. Quantas vezes uma criança mama por dia? Mas... Um monte de vezes. Por que ela mama um monte de vezes? Porque toda vez que ela vai sugar o peito da mãe, ela chupa, mas ela não consegue sugar o leite. Porque é difícil sugar o leite, porque a boquinha dela ainda não tem a força na musculatura dos lábios. E toda vez que ela mama pouco. Ela não consegue sugar. Mas uma criança, quando mama e ela vomita, ela já vomita o queijinho. É ou não é? Sim. Por que ela vomita o queijinho? Porque na boca da criança tem saliva. Na saliva tem pitialina. A pitialina desdobra a molécula de amido e transforma em destrose. Então, quando a criança mama, e ela mama devagarinho e cai aos pouquinhos, a própria saliva já desdobra as moléculas do leite, que já vai fazer uma boa digestão, porque o estômago dela ainda não funciona. Nasceu agora. Então, a natureza preparou de maneira extraordinária tudo isso. Ô, professor, e eu quero comentar mais sobre isso no próximo bloco. Rapidinho, a gente só vai para um breve intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com novas informações. Hoje, o professor Daniel Andrade aqui trazendo uma aula de nutrientes, de boas maneiras e educação alimentar para você. Estamos de volta com o Band Entrevista de hoje, que recebe o professor Daniel Andrade, especialista em qualidade de vida. Professor, o senhor estava dizendo sobre os nutrientes na fase da criança. O senhor deu uma explicação muito bacana, muito importante. Queria que o senhor complementasse, por favor. A criança, então, nasce e mama o leite da mãe, que tem os nutrientes essenciais para a criança. Logo em seguida, por diversos motivos, a mãe pensa assim, vou comprar uma mamadeira bonita para ela, lá da Turma da Mônica. Antigamente o pessoal comprava da Turma da Mônica. De vidro, chique, bonita, e ela coloca dentro da mamadeira leite de vaca, que não tem nada a ver com a criança. E aí, para complementar o leite, ela coloca açúcar.
Vocês sabiam que açúcar e álcool é a mesma coisa? Sim. O mesmo vício que o álcool faz, o açúcar também faz. A mesma quantidade de glicose, só que o álcool está mais concentrado, tem também no açúcar. E aí a mãe coloca, eu até ilustro lá na minha palestra, né? A mãe enche lá a mamadeira de leite com açúcar, chacoalha bem para fermentar bem, porque vai fermentar, açúcar e leite fermenta, não tem jeito de não fermentar, e soca na goela da criança. A criança não consegue sugar, porque o bico da mamadeira é muito pequenininho. Eu quero que vocês façam o teste, você que está em casa, vai lá, pega uma mamadeira nova e olha o tamanho do buraco do bico. Todas as mães, praticamente, 90% das mães, praticamente, chega lá, pega uma tesoura e tora o bico da mamadeira e coloca na goela do menino lá. E o menino agora só tem duas opções, ou mama ou morre afogado, tanto tomar leite. Só que aquela quantidade excessiva de leite não consegue ser desdobrada e a criança engole aquilo. Rapidinho o intestino dele prende, rapidinho ele fica alérgico, rapidinho ele começa a ter problema para dormir. E quando ele acostumar, se ele acostumar, rapidinho ele vai começar a ficar viciado em coisas doces. E quando você preparar uma salada de cenoura, beterraba, alface ou qualquer coisa, ele não vai querer. Ele vai recusar. Outro dia eu fiz um teste, eu peguei um achocolatado, que eu observei uma coisa interessante. Eu peguei um achocolatado, também não vou falar marca, mas praticamente são todos iguais. E eu peguei o número de atendimento ao consumidor e liguei para lá. Falei, quero falar com uma nutricionista responsável pelo chocolatado. Eu falei assim, por que vocês colocam tanto açúcar no achocolatado? Aí ela falou, não, isso aí é feito pesquisa. A gente coloca a quantidade de açúcar baseado nas pesquisas que são feitas. Eu falei, como é que é o critério da pesquisa? É assim, a gente traz grupo de 50 em 50 crianças, coloca numa sala, preparamos as doses do achocolatado, um com cada quantidade de açúcar, e a gente oferece, o qual elas adaptam, a gente coloca no mercado. É um Quer dizer, teste... eu vou ensinar, eu vou pegar, colocar um monte de cachorro na sala e falar, tá, aqui tem a linguiça e aqui tem... Vamos ver o que ele vai querer. É lógico que ele vai querer a linguiça, porque está viciado em açúcar. Então a concentração de açúcar, e uma coisa importante também para as pessoas que estão em casa, quando você compra qualquer produto, tem uma tabela nutricional, não tem? Uhum. Abaixo ou do lado da tabela nutricional do produto, tem os ingredientes. Quando você pega lá ingredientes, o primeiro ingrediente é o que mais tem naquele produto. O segundo é o que tem mais depois do primeiro, e assim vai. Quando você pega um achocolatado que está escrito lá, ingredientes, açúcar, significa que ele tem mais açúcar do que qualquer coisa. Então, uma coisa importante para você fazer quando você for comprar qualquer coisa no supermercado, ler o que tem naquilo que você está comprando, porque isso vai fazer diferença depois. Professor, muita gente acha que se alimentar de forma saudável é muito caro. Inclusive, utilizam isso como um argumento. É muito caro ser saudável, as coisas são muito caras, por isso que eu não me alimento dessa forma. Mas isso seria um mito? Porque se alimentar de forma saudável não é você consumir apenas alimentos diet, light, é você consumir alimentos naturais. Saudáveis. Vamos pensar assim, ó, se você for consumir produtos fits, vamos pegar aí uma loja que vende produtos prontos. Você vai pegar lá um produto qualquer. Vamos pegar uma salsicha vegetariana. Quanto custa uma salsicha vegetariana? Custa R$29. Quantos gramas? 300 gramas. Quanto custa o quilo de carne, sei lá o quê? Então, se você comparar os dois, você vai ver que é caro ser saudável. Porque você está pegando um produto processado, pronto, que é caro. Porque poucas pessoas consomem aquilo. Mas se você pegar, por exemplo, vamos supor, arroz branco e quinoa. São dois elementos que podem ser usados como fontes de vitaminas e minerais, só que o arroz branco não tem mais nada. O arroz branco só tem amido. O arroz tem 3 partes, farelo, germe e amido, assim como o trigo, farelo, germe e amido. Quando você tira a fibra, fica só o amido. A fibra e os minerais saem e a parte branca, que é a parte que é só amido, fica. Então, quando você come aquilo, você não tem mais os nutrientes. Mas por que a natureza fez o grão com as 3 partes?
Porque você precisa da fibra. Por que precisa da fibra? Porque a fibra é necessária quando você come qualquer tipo de açúcar e, para quem não está pensando nesse formato, todo tipo de amido vira açúcar. Quando cai no seu organismo, ele vira açúcar. Né? Monossacarídeo ou disacarídeo, não importa, mas ele vai virar um açúcar lá dentro. Por isso que pessoas diabéticas podem comer 2 colheres, 3 colheres de arroz, que vai demorar um pouco mais para processar, mas não pode comer uma colher de mel, por exemplo, que vai direto para o sangue dele quando ele bota na boca. Então são tipos diferentes. A questão do caro ou barato depende do entendimento das pessoas e com relação ao conhecimento que ela tem para comprar. Por exemplo, o quilo de aveia custa quanto? R$9? Só que 1 quilo de aveia dá para você fazer, eu gosto muito, por isso que eu estou falando, eu gosto do pãozinho de frigideira. É um ovo, aveia, tapioca, pouquinho de fermento, pouquinho de sal, mistura tudo, frigideira, frente e verso, pronto o pãozinho. 5 minutos você faz. É muito mais saudável do que você comprar aquele pão branco lá na padaria, feito de bromato de potássio com açúcar e amido. Só que as pessoas não, volto a repetir, não são ensinadas a isso. Se toda criança aprendesse a fazer um pãozinho de frigideira lá na escola, seriam mais saudáveis. Entendeu a situação? Então, assim, o caro está na questão de não conhecer. Eu lembro que uma vez um amigo me ligou e falou assim, Daniel, rapaz, estou passando uma situação muito complicada. Meu filho precisa emagrecer, o médico falou que tem que perder 50 quilos. Nós temos 41 milhões de obesos no Brasil. Obeso, a maioria das pessoas não sabe, mas a obesidade é uma doença. E significa que quando a pessoa está obesa, ela tem 20 quilos acima do peso. E para quem não sabe se está acima do peso ou não, eu sempre uso uma metodologia para ver isso. Qual a sua altura? Ah, minha altura é 1,70 m. Então, se você tem até 70 quilos, mas o cara é halterofilista. Não, aí é outro caso. Mas se é uma pessoa normal, se ele tem 70 quilos e tem 1,70 m, ele está dentro da média. Se ele está com 75, eu digo que ele está 5 quilos acima do peso. Se ele está com 80, 10 quilos acima do peso. Se ele está com 90, 20 quilos acima do peso. E quando ele está 20 quilos acima do peso, ele está obeso. E significa o que é isso, Daniel? Significa que o organismo dele já criou 20 mil metros a mais de artéria. E o coração vai ter que bombar mais agora para poder irrigar aquelas artérias. Lembre que o coração precisa do que mesmo para funcionar bem? Todos os músculos? Magnésio. E onde tem as fontes de magnésio? Não, no Brasil quase não temos magnésio. E quem faz suplementação de magnésio? Poucas pessoas. Então nós temos uma incidência enorme de problemas cardíacos no Brasil, apesar do INCOR estar lá aquele monte de prédio, um monte de cientista, um monte de máquina, um monte de pesquisa, e não funciona, porque nós estamos combatendo o efeito e não a causa. Essa é a situação. Professor, eu queria agradecer e muito a sua entrevista hoje aqui. Foi muito importante a gente falar sobre assuntos médicos, assuntos de saúde. É muito importante, né, Carol? Exatamente. Obrigada, viu, pela sua presença aqui com a gente, por essa aula aqui no Band Entrevista. Que vocês gostaram. Obrigado. Obrigada, até uma próxima. Até a próxima. Band Entrevista de hoje fica por aqui. Uma ótima semana para você e até domingo que vem. Tchau, tchau. Um excelente final de semana. Até o próximo domingo.